Olá, tudo bom? Eu queria, nesse vídeo, falar um pouquinho com vocês sobre a Rússia e a Ucrânia, porque eu acho que nós temos que entender um pouquinho a esse respeito para poder orar. Eu tô vendo, assim, o povo já de Deus se levantando para oração, mas temos que ter um pouquinho de entendimento sobre o que está acontecendo. Eu mesma tive que buscar e pesquisar, porque eu não sou expert no assunto, bem pelo contrário, né? Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha ignorância, ok? Através de 7 perguntas, nós vamos aqui trabalhar essa questão por quem orar. Primeiro, nós estamos em guerra? A resposta é sim, nós já estamos em guerra, sim. Que guerra? Tá? A guerra da engenharia social. Em várias narrativas falsas, a Ucrânia, ela coloca-se como uma coitadinha, e como nós aqui recebemos somente a mídia ocidental, né, nós não recebemos informações do outro lado da Rússia, então a mídia ela está totalmente confortável, a mídia na América, na Europa, nas Américas, está totalmente confortável para fazer uma narrativa de uma engenharia social, como a gente chama, para, para demonizar a Rússia. Tá? Esse é o objetivo dela, como fizeram em outras guerras também, né? Através, inclusive, de filmes, de tudo, esse era o trabalho deles, tá? Mostrar que o outro lado é o demônio em pessoa. E a gente nunca sabe o que o outro lado tem, né? Eu quero deixar claro que eu não estou nem de um lado nem do outro, eu só quero colocar alguns pontos. Estamos em guerra sim também por causa da guerra cibernética, que são aqueles ataques a computadores. Está acontecendo muito ataque a computadores, não é só de hoje, tá? Mas está se intensificando nessas duas regiões. E a guerra bélica, que é a guerra mesmo de o soldado ir lá, de os campos, de os aviões, de ambos os lados está acontecendo. A segunda pergunta, então, quem atacou primeiro nessa guerra bélica? Por quê? Porque normalmente é o que a gente faz, né? Por exemplo, numa luta, você vê na rua duas pessoas se pegando, normalmente você pergunta quem é que começou, né? E a gente normalmente usa essa resposta para poder colocar culpa, talvez, sobre essa pessoa. Então, assim, quem atacou primeiro? Nesta semana, tá? Nessas últimas notícias, quem atacou foi a Rússia. Sendo que é difícil de entender isto, que, por exemplo, a Ucrânia, ela própria atacou uma estrada que vai até a capital. Para quê? Para evitar o acesso às tropas da Rússia. Então, você já atacou quem, mas da onde veio a bomba? Muitas vezes veio do próprio país para poder aí evitar um ataque maior, um acesso maior das tropas do outro lado. São estratégias de guerra que aí não tem como a gente entender, né? Mas quem atacou nos últimos anos, tá? Porque essa semana é uma coisa, tá? Como se fosse assim a gota d'água, né? Então, num relacionamento, por exemplo, de marido e mulher, nessa última semana ele atacou ela. Tá, mas o que aconteceu? O que tem acontecido ano após ano? Não é? Então, uma guerra dentro de casa, então, assim, é isso que a gente também tem que entender. Então, nos últimos anos, nos últimos, a elite, que nós vamos colocar aqui como a União Europeia, tá? A ONU, a União Europeia, a elite, eu vou colocar assim, tá? Ela já ganhou a guerra contra a Ucrânia. Ela já ganhou a guerra contra ela. Atacou primeiro, foi ela que atacou primeiro, tá? A Ucrânia. E já colocou ali o seu presidente lacaio, que é o Zelensky, com o objetivo de ganhar a
fronteira que fica com a Rússia, porque a Ucrânia, ela faz fronteira com a Rússia, e para ali, então, poder colocar os seus mísseis da OTAN. Então, é uma coisa que foi feita. Então, a terceira pergunta, então, quais são os dois blocos de força nessa guerra? Então, se você está falando, Cecília, que a Ucrânia já foi vencida nessa guerra pela União Europeia, sim. Né? Os dois blocos nesta guerra são, na verdade, a Rússia e a União Europeia. De um lado, a gente tem uma ditadura, a Rússia, e de outro lado, a gente tem também uma ditadura disfarçada em democracia. Tá? Ela está disfarçada, e vocês vão entender o porquê isso aí. Então, a quarta pergunta, o que eles querem nessa guerra, afinal de contas, tá? Porque se nós vamos orar, nós estamos orando por isso, a gente tem que saber qual é o objetivo deles, tá? Então, a União Europeia, ela quer ganhar os territórios para expandir os seus valores ocidentais, tá? Por quê? É tão importante esses valores ocidentais. E uma tática de guerra, digamos assim, o primeiro carro que vai à frente se chama a cultura. Sabia disso? Pois é, interessante, né? E o que tem de ruim nisso? Bom, o pacote democrático, que eu chamo de cultura, que foi oferecido pela União Europeia, ela inclui a aprovação de aborto, casamento entre sexos, eutanásia e toda a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? É a agenda da ONU, uma agenda muito demoníaca e feita lá antes do ano 2000, ela já estava muito antes sendo planejada, tá? Com todas essas distorções de valores. Isso já tinha sido tentado, essa inclusão dessa cultura nesta área já tinha sido tentado com o presidente anterior da Ucrânia, por volta lá de 2013, quando eles estavam no pleno colapso financeiro. Então foi oferecido um pacote democrático, entre aspas, né, esse que eu falei para vocês, em troca de muito dinheiro, muito financiamento da União Europeia para resolver os problemas dessa grande crise, desse colapso financeiro que eles tinham. O então presidente, ele não aceitou essa negociação desses valores e preferiu ficar sem o dinheiro. Então, o que a União Europeia fez? Além de uma tática que envolveu a Crimeia e algumas províncias, eles conseguiram tirar esse presidente, Vítor alguma coisa, e colocaram esse atual, tá? O Zelensky, totalmente a todo esse lixo cultural. Tá? Ele se vendeu, esse Zelensky, um verdadeiro agente da União Europeia e da OTAN. Eu estou falando aqui o que eu tenho ouvido falar nas redes sociais, tá? Se eu estiver enganada, por favor, me falem. Então, vamos seguir rapidamente para a quinta pergunta. Como orar, então? Então, nós temos que orar pelo povo, que nada tem a ver com essa guerra, né? Temos que deixar nas mãos do Eterno os presidentes, tá? Para que o Pai trate deles, tá? A Bíblia fala que nós temos que orar pelos governadores e tal, orar num sentido de entregar nas mãos de Deus, porque só Deus sabe como agir com essas forças ocultas, né? E sim, eles estão nas mãos. E também deixar nas mãos do Eterno a ONU, a União Europeia, a OTAN, que são os que estão por trás de tudo isso, mexendo os pauzinhos para que todas essas guerras aconteçam. Então, vamos lá para o sexto, já estamos quase no final do vídeo. Esta guerra vai parar? Pode ser que sim, tá? Pois ela não é exatamente uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Ela é uma batalha, tá? E uma guerra tem várias batalhas. Algumas são vencidas, outras não. A guerra, na verdade, ela já começou.
A guerra, de uma forma geral, total, ela já começou. A guerra está na nossa TV, no nosso celular, através da guerra da engenharia social, que eu falei lá sobre as questões da mídia. A guerra já está, ela já chegou aqui no Brasil, nos nossos computadores, através das guerras cibernéticas, tá? Dos chips, desses controles sociais que estão acontecendo através de tudo, aí, inclusive através da vacina que tem chip dentro. E estas não tem mais como recuar. O resto, tá? A guerra é realmente bélica, a guerra de soldados, tudo, ela é uma consequência, são batalhas que vão estar acontecendo, tá? Mas a guerra, sim, infelizmente, já começou. A gente pode não ver, porque ela é uma engenharia social e ela é cibernética, tá? Ela é ambiental também, mas podemos falar sobre isso em outro momento. Então, o último item, a última pergunta: o que devemos fazer? Já vimos como devemos orar. Agora, o que devemos fazer? Nós temos que, sim, duas coisas. Primeiro, orar, tá? Mas principalmente se preparar. Temos que nos preparar para sermos perseguidos, porque vão nos perseguir por causa desses valores de família, de vida, que somos totalmente contra, né? O que essa elite está querendo proclamar. Devemos nos preparar por causa dessas doenças que já chegaram e vão chegar muito mais, tá? A fome, porque realmente a União Europeia, essas áreas são áreas de muita produção de alimento, então também devemos nos preparar. E para a própria guerra, tá? Sim, você deve estar se perguntando, estamos no Apocalipse? Sim, você não sabia? Estamos sim, já começou. É o início das dores, lembra o que fala a Bíblia? Isso mesmo. Queridos, espero que vocês gostem dessas explicações. Passem esse vídeo simplesinho, fiz ele bem simplesinho para você passar para aquelas pessoas que não entendem nada, como eu, assim, de guerra, de geopolítica, tá? Passem para suas classes da escola bíblica, passem para a sua igreja, passem para o grupo da família, tá? Porque todos nós precisamos entender o momento que estamos vivendo, tá? No mais, a nossa vida continua normal, tá? Continua normal, tudo certinho, mas devemos entender o que está acontecendo, porque a Bíblia fala que um pai de família tem que estar sempre vigiando, tá? Não o que vai acontecer hoje ou amanhã, mas que devemos estar vigiando, tá? Compartilha aí, deixa o seu like, faça o seu comentário abaixo, tá? Que Deus abençoe a sua vida.